que Deus, neste exato momento em que a igreja se reúne aqui para adorar o seu nome, Ele está com as mãos estendidas para lhe salvar. A palavra nos dá a informação que os seus ouvidos também não estão surdos para que não possa ouvir. Todavia, há um problema. Que problema é este? Há uma barreira de separação entre o Criador e a criatura, entre Deus e o ser humano. A Bíblia diz: mas os vossos pecados, as vossas transgressões fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados escondem a face dele de vocês, mas que a mão dele está estendida para salvar. Nesta noite, esta é a nossa alegria. É que mediante a Bíblia Sagrada a gente pode entender, independente da bagaceira que você tenha vivido esses últimos dias, esses últimos anos, a palavra de Deus está nos dando a certeza de que a mão do Senhor está estendida para te salvar nesta noite. Glória ao nome de Jesus, que vive e reina para sempre. E esta é a nossa alegria, que temos a certeza e convicção. A Bíblia diz que isto é bom, é agradável aos olhos de Deus. Deus quer que todo ser humano se salve e chegue ao pleno conhecimento da verdade. A vontade de Deus é que todo ser humano se salve, chegue ao pleno conhecimento da verdade e se salve, porque a Bíblia diz que a verdade liberta, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Porque se o Filho de Deus, através da verdade, vos libertar, verdadeiramente vocês serão livres. Glória ao nome de Jesus. Esta é a vontade de Deus. Entendendo a vontade de Deus, a igreja que foi alcançada por esta verdade, não que nós somos melhores do que ninguém. Outrora nós também estávamos jogados no pecado, praticando todo tipo de coisa que vinha na mente. Mas um dia ouvimos esta palavra que transforma a vida do homem, da mulher, do ser humano, da sociedade, da família. Abraçamos pela fé, tomamos a nossa decisão, aceitamos a Cristo como Salvador da nossa alma, recebemos o perdão dos nossos pecados e, conhecendo a verdade, tomamos a escolha de sairmos na rua e dizer para você que a mão de Deus está estendida para lhe salvar nesta noite. Mas o ser humano, ele tem um negócio chamado direito de escolha. Você pode fazer a sua escolha nesta noite, se quer aceitar, se encontrar com a mão de Deus que está estendida para lhe salvar, ou se prefere continuar nesta vida em que o mundão lhe oferece. Porque a Bíblia diz que todos pecaram, Deus fez o homem perfeito. Eclesiastes capítulo 7, versículo de número 29. Deus fez o homem perfeito, mas o homem buscou suas próprias invenções. Essas invenções, Paulo disse que levou o homem a pecar de uma forma que agora todos pecaram, e distante, longe, separados, ficaram da glória de Deus. E o profeta Isaías vai dizer que por causa dessas práticas, por causa desses prazeres que procuraram, por terem se afastado da glória de Deus, por terem buscado suas próprias invenções, o profeta Isaías vai dizer no capítulo 24 e o versículo 5 que agora a terra está contaminada e a culpa é dos seus moradores, porquanto transgridem as leis, desfazem o estatuto e quebram a aliança eterna. Isto transforma ou torna a terra contaminada por causa dos pecados do ser humano. Mas o Deus dos céus, Senhor dos céus e da terra, que amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, entendendo e vendo que o homem se contaminou com o pecado, se afastou da sua presença. Então agora a Bíblia diz que Deus, de livre e espontânea vontade, decidiu descer do céu em Cristo Jesus para se reconciliar com o ser humano. A Bíblia diz assim, em 2 Coríntios capítulo de número 5,
Versículo do número 17 diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas elas já passaram e tudo se fez novo. Versículo número 18 diz assim: e tudo isto vem de Deus, que quis se reconciliar consigo mesmo o mundo. Isto é, Deus estava em Cristo, segundo a Bíblia Sagrada, não imputando ao mundo seus pecados, mas Deus, de livre e espontânea vontade, decidiu em Cristo Jesus descer do céu para se reconciliar com o homem que havia pecado no jardim do Éden. É por isso que Jesus disse assim no livro de João: eu vim para fazer a vontade do meu Pai, eu vim para cumprir com a missão daquele que me enviou. Glória a Deus. Oh, glória ao nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Aí todos pecaram, se afastaram, se distanciaram, a terra ficou contaminada por causa disso. Mas o Deus do céu, que é Senhor em cima dos céus e é Senhor embaixo na terra, como eu quisera que o ser humano entendesse isso, que Deus é quem manda na sua vida, Deus é quem manda no seu lar, Deus é quem manda na sua família, Deus é quem manda nos seus projetos, é Deus quem pode todas as coisas. E por isso o homem precisa tomar a decisão de abandonar a prática de pecado e decidir também, de livre e espontânea vontade, de entregar sua vida a este Deus, se afastar do mundo e seus prazeres e passar a servir ao Senhor, que a Bíblia diz que Deus é Espírito. E importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Não estamos falando de uma crença natural, daquele senso de crença que todo ser humano tem dentro do coração. Todo ser humano entende que existe um Deus no céu, que criou todas as coisas. Estamos falando daquela crença que a Bíblia diz que, a saber, que com o coração se crê para a justiça de Deus, mas com a boca se faz confissão para a salvação. Com o coração eu creio que Deus é Senhor, que enviou seu Filho ao mundo, que eu sou pecador, que preciso me arrepender, e com a boca eu confesso que quero. Glória a Deus. Para a salvação da minha alma. E agora? É verdade. A barreira de pecado, que faz separação entre Deus e o homem, que distancia o olhar de Deus do ser humano, agora ela cai quando o ser humano toma esta decisão e abraça a Cristo como Salvador da sua alma. E é por isso que eu já disse e volto a dizer que a Bíblia deixa claro, quando Paulo disse que quando o ser humano toma essa decisão, faz essa escolha e passa a estar em Cristo, nova criatura agora ele é. As coisas velhas, a lambada, o forró, a maconha, todo tipo de coisa passou. E a Bíblia diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. É por isso que às vezes alguém olha assim, crente que dançou, lutou karatê, bebeu cana, fumou e agora está crente, salvo em Jesus Cristo, dançou ciranda, brincou caboclo, saiu de Catarina e agora está crente. O que é isso? Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eu não sei qual é a bagaceira, a macera que tem te aprisionado nesta noite. O sangue de Jesus de Nazaré, ele liberta a tua vida hoje. Olha! Bota mais, Jesus! Evangelho! A Bíblia diz que é poder de Deus e é salvação para todo aquele que nele crê. É bem verdade que a palavra da cruz, a Bíblia diz que é loucura para os que perecem. Quando a gente não era crente, que estava no mundão, a gente também pensava assim: oh glória,
Mas o amor de Deus nos alcançou. E nesta noite eu lhe trago novas de grande alegria. Oh, glória! Evangelho É! liberta a sua vida hoje. Eita, Jesus glória! muda a sua vida hoje. Você que nos escuta de perto ou à distância, pelas redes sociais, e diz dentro de você mesmo: agora eu estou cansado desta vida que eu estou vivendo, esta vida de engano, de embaraço, esta vida de ilusão.